Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Raízes do Comércio, um podcast que conta muitas histórias sobre empreendedorismo, né, e sobre a vida empresarial e comercial de Sergipe. Hoje vamos estar aqui com uma pessoa que trabalha há muito tempo na região central de Aracaju, que costuma trazer coisas deliciosas para a gente. Estamos aqui hoje com Abel da Lusitânia Lanches. Seja bem-vindo, Abel. Muito obrigado pelo convite, Ellison. Agradeço, fico muito honrado ao CDL, ao Grupo CDL, ao grupo que participa do comércio de Aracaju intensamente todos esses anos para poder garantir que a gente cada vez mais conquiste nossas vendas, nosso comércio ali para nos defender também. Muito obrigado. O prazer é nosso receber uma pessoa que está tantos anos no comércio, tantos anos batalhando, né? Essa história, me conte aí, essa história veio do seu pai, né? Exato. Meu pai, português de Portugal, nascido em Portugal, em uma cidade chamada Faf, no distrito de Braga, numa aldeia chamada Quinchães, e ele, logo após a Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho, 1944, 1945, ele já com 18 anos, ele estava com uma situação muito difícil lá em Portugal, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele, obviamente, tentou vir ao Brasil, já por convite da família. Os tios dele já estavam bem-sucedidos aqui em Recife, e convidaram para poder ele tentar fazer uma melhoria na vida e constituir família, que era o interesse do meu pai. Meu pai tem muita vontade de fazer a família dele. Novo, ainda 18 anos? 18 anos. E aí veio de navio, passou uma semana de navio vindo atravessando o Atlântico, lá de Portugal para o Brasil, e ele foi empregado, e daí por diante começou toda a trajetória dele aqui. Mas ele foi para Recife ou foi para Aracaju direto? Primeiro foi para Recife, e aí ele foi aprender o ofício de vendedor, depois ele foi para Apropriar, para Penedo, que é onde tem inclusive a empresa Peixoto Gonçalves, que é uma empresa que ainda continua trabalhando lá. E depois ele começou a inaugurar lojas, né? Os Gonçalves, naquela época o Brasiluz, que era do meu tio Serafim, que também trabalhou aqui como vice-cônsul de Portugal. E eles tinham, paralelamente, o comércio e a paixão por Portugal. E meu pai sempre aprendeu o ofício de vendas, gostava demais, sempre se interessou. Ele era muito clássico para poder vender os sapatos, era uma sapataria em 1964. Ele era empregado antes, aí depois comprou esse local que é hoje, né, o Ponto, e ele começou a colocar ali a sapataria, que é o que ele sabia fazer. Então ele começou com sapato em 64? Em 1964. Abriu a Lusitânia Calçados. Então, antes da Lusitânia Lanches, era Lusitânia Calçados. Isso, 1964. Então, a empresa perdurou até o dia de hoje, mas houve a necessidade de mudança do segmento em 1973. E aí mudou da Lusitânia Calçados para a Lusitânia Lanches, que é até hoje. Então, a Lusitânia Lanches... 51 anos. 51 anos. E a Lusitânia a empresa... Tá aqui no... A abertura da empresa... Cartão de inscrição municipal, vale localização e funcionamento, que muita gente não tem. Rua João Pessoa, 102, lanchonete. 13005-632, 1000 contra 90. É o meu CNPJ desde o início até hoje, do meu pai. 51 anos. A gente sabe aqui. A gente sabe o quanto é difícil você ter uma empresa. Deixa eu só botar aqui para Fábio tirar uma foto. Pronto. Abel, a gente sabe como é difícil você perdurar uma empresa por tanto tempo, né? Por exemplo, eu tenho 46 anos, vou fazer 47. E você imagina você ter uma empresa há 51 anos, porque a gente sabe que a empresa também tem uma vida, né? Normalmente a empresa ela nasce, amadurece, né? Cresce, e a maioria morre. Acho que tem poucas empresas com mais de 200 anos. Com certeza. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. E qual as dificuldades? Não, antes das dificuldades, vou voltar. Quando foi que você entrou na lanchonete? Que já era lanchonete, né? Era lanches. Era lanchonete. Quando eu comecei, eu ia passar as férias. 73, você tenho 51 anos, a idade da Lusitânia. Entendi. E aí eu ia passar as férias. Eu já comecei ali na primeira reforma. Minha mãe parava o carro na frente da Lusitânia. E tem até umas árvores ali, então ela parava ali. Eu comecei ali naquele momento. Na época não existia o calçadão, não. Não existia calçadão. Era rua. Era rua. Eu alcancei todas as etapas, né? Todas as mudanças, todas as reformas que o calçadão sofreu nesse tempo todo de vida.
E eu comecei a passar as férias, saía do colégio e ficava lá com meu pai, com minha mãe e tal, e olhando, né, brincando com canudo, aquela coisa toda. E aí quando eu comecei a ficar rapazinho, assim, uns 8, 11 anos mais ou menos, aí meu pai me colocou para começar a varrer a casa. Ele queria começar que eu Sim. fizesse alguma coisa. E Normal. naquele momento foi que ele começou a me treinar para ocupar hoje a Lusitânia Lanches. Daquele tempo para cá, ele já estava ali me ensinando, sem compreender nada o que ele queria passar para mim. Aqui em Aracaju, você falou sobre trabalho, né? A gente naquela época a gente trabalhava mais cedo. Em Aracaju, existia o Pague Leve Globo, que era... Existe, Não exato. existe até hoje, né? Que era Service, mas a primeira empresa de material de construção que abriu para Service foi do meu pai, né? Foi o Mistão. E eu era novinho, né? Em 86 meu pai abriu, e eu acho que em 88, 89, ele abriu o autosserviço lá. Ele mudou de balcão para autosserviço, Sim. uma parte, né? E aí existia aquela insegurança toda com relação a furto, né? Porque Sim. sempre existiu, né? Sim. Mas naquela época existia a insegurança de você abrir isso ao público. E minha função era fiscal. Eu ficava indo e voltando. Fiscalização. Não, de sessões. Eu ficava Sessões. indo e voltando o dia todo só observando para saber se a pessoa estava querendo esconder alguma coisa ou não. E aí, no caso de positivo, eu chamava um segurança, um pessoal para poder dar um apoio. Então, eu comecei como fiscal de sessões. Eu ficava indo e voltando e olhando. Com quantos anos? Tinha uns 8 anos, 9 anos. Aí a gente, é por isso que nós chegamos a pegar os negócios dos nossos pais, as nossas ideias, as nossas formações comerciais, justamente por conta disso, porque a gente começou de uma forma lá de baixo, a gente começou pequenininho, aprendendo todas as etapas da empresa para poder você realmente ter concepção do que funciona ali dentro. Exatamente. Se você não souber, não funciona, não vai para frente, é difícil. Exatamente. Assim, aí você entrou na empresa. E aí eu comecei fazendo isso, aí comecei a criar gosto. Eu comecei a trabalhar. Primeiro eu não gostei, porque Sim. meus colegas todos do colégio, ali lanchando, vinha do Colégio Salvador e tal, e eu ficava morto de vergonha. E todo mundo ia com os motoristas, as coisas todas, né? E eu ficava morto de vergonha, não queria de jeito nenhum. E chorava, meu pai mandava varrer de novo. Tá sujo. Meu pai não tá não, tá assim. Ele mandava varrer de novo. Mas aí eu comecei a criar o hábito. E depois fui trabalhar no balcão. Foi ali que eu me destaquei. Porque quando você trabalha do outro lado, no balcão, atendendo as pessoas, parece que é um besourinho que pega você ali, um mosquito, e você dá um gosto tão grande de atender as pessoas, de dar o melhor para as pessoas, de dar um atendimento diferenciado. E aquilo é encantador e começa a trabalhar. Servir com excelência. Eu acho que esse daí conseguir convencer a pessoa de comer mais alguma coisa, um prato mais Naquele momento até não, porque meu pai não estava passando essa aula ainda para mim. Primeiro era lavar prato, ensinar a passar pano no balcão, era recolher, era limpeza, organização. Esse trabalho que ele começou posteriormente ao convencimento e à situação de venda. Entendi. Porque saber vender é uma arte, não é fácil você convencer as pessoas. É verdade. Principalmente hoje, né? Tudo difícil porque as pessoas estão muito atenadas e tal, as pessoas às vezes não acreditam que a gente diz que aquele produto é do mesmo dia, que a gente não guarda nada de um dia para o outro, que é tudo bem feito. Então essas coisas às produto vezes... importado. O grande diferencial da gente talvez seja esse pontapé, porque é tudo importado, né? Bacalhau importado, azeite importado. Azeite importado, vinhos, essas coisas todas. Então isso aí realmente é muito complicado para uma empresa ir lá no comércio sobreviver tanto tempo. O custo Brasil, né? O custo Brasil, na importação é muito caro, vinho importado ficou muito caro. E é tudo, né? O bacalhau, a gente que trabalha com bacalhau acompanhando o dólar, mas quando o dólar baixa, não existe nenhuma ferramenta que obrigue esses caras a baixar. Então eles falam que se misturam com o custo da empresa, da empresa deles, e eles não sabem dizer ao certo quanto seria e mantém o preço. Mas não baixa. Mas não baixa de forma alguma. E o governo é bom não se meter, porque se ele se mete também, aí é complicado mais ainda. Porque vai fazer uma regularização e essas regularizações não são boas. Não são boas. Qualquer regularização que não seja do próprio mercado ruim, não é boa. Não é boa, exato. Né? Mas o mercado ele é dinâmico e dita as tendências. Se a pessoa começa a se destacar em um movimento e, vamos dizer, ganhar muito dinheiro, logo vai surgir 2 ou 3 do lado dele para dividir essa fatia. O mercado é dinâmico. E copiar, né? E aí começa a regular os preços, né? Os preços começam a se regular automaticamente por conta da concorrência. Sim. Né?
Aí você saiu do balcão, não. Aí você... Fiquei no balcão, fiquei no balcão e muito começou tempo. a atender. Fiquei no balcão, depois fui pra cozinha. Cozinha também. Cozinha também, com a minha mãe, ia fazer os bolinhos de bacalhau, coxinha, e queimava os dedinhos da mão, porque era garoto ainda, né? E aí quando colocava no óleo, aí sapiscava, aquela coisa Aquela toda. coisa. Passar a massa ainda no rolo, que era não é automatizado, era tudo na munheca mesmo, que era um rolozinho, a cozinha muito pequena, muito apertada. E a gente conseguiu, aprendi muita coisa ali com minha mãe, que foi uma pessoa que trabalhou muito ao lado do meu pai. Ela pegou momentos muito difíceis. Nós pegamos na época de Sarney, aquela época todinha de mudança de moeda. Faço uma pergunta agora. Você viveu isso aí um tempo, né? Você nasceu na Lusitânia, cresceu e está com 51 anos, ainda lá trabalhando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quais foram os momentos difíceis? Olha, a Sarney foi um dos momentos talvez mais difíceis. As fiscalizações naquela época... Tsunami. Era. E a gente trocava de preço, tinha que subir toda hora na escada ali. O preço antigamente era na parede, não era cardápio, né, no celular. Tinha preço. E aí a gente tinha que mudar e era uma tabela e você tinha que colocar o número e tirar o número com uma faca e tal. Aquele trabalho era muito grande, né? Porque tem que tirar todos os dias, de manhã, de tarde. Era mudança demais. E as fiscalizações também. Tanto fiscalização também do trabalho que a gente sofria, né? Naquela época, o pessoal chegava assim com a prancheta e pedia o nome de todo mundo e queria saber quando entrou, etc. Hoje as fiscalizações são mais suaves, né? Elas chegam por e-mail. Fiscalização, daí a gente apresenta toda a documentação e se tiver alguma coisa irregular você corrige. Mas antigamente era... Não, já vinha para punir. Não era para orientar. Era complicado. Meu pai português tinha medo, tinha receio, né? Porque nessa época imigrante, da ditadura, aquela coisa toda, inclusive pediam até... Tinha um cofre lá que ele colocava as moedas para trabalhar no outro dia, aí pediam para abrir, para ver o que tinha dentro. Abriu o cofre. Abriu o cofre, mas é só moeda que a gente guarda de um dia para o outro para começar o dia, para ter o troco, né? E aí guardava até documentos de ponto, livro de ponto, que era necessário. A gente está num momento delicado da nossa economia hoje, Abel, porque a gente vê a inflação, né, aumentando e isso é muito ruim para todo mundo, principalmente para o trabalhador, que perde seu poder de compra mais rapidamente. E a gente nota que o governo, né, tenta de alguma forma querer manipular os preços. Você passou por isso. Você sabe como é. A dificuldade que é, né? Você tem um período de inflação que você aumenta os preços quase todo dia. Isso é muito ruim para o mercado, né? Você lembrou bem agora. Foi muito difícil. Tem a gente que comprava um quarto de boi e era mais vantajoso deixar ele no freezer, né, e no outro dia vender para obter o lucro do que vender no mesmo dia. Né? Só para você ter ideia da inflação, a hiperinflação que era naquele Eu lembro do meu pai também, que nessa época meu pai guardava, ele comprava 3, 4 automóveis, né, aí vinha na ceira o carro antigamente, não sei se hoje vem hoje, mas vinha na ceira, uma ceirazinha, ele deixava o carro parado lá 1 ano, deixava parado, aí depois de 1 ano vendia. Porque a inflação fazia com que... Não acompanhava e o valor aumentava. E é tipo como se fosse um financiamento, não, um investimento, você colocar no banco. Em vez de você botar no banco, você comprava um veículo, deixava em casa guardado, depois de 1 ano, depois vendia para a própria concessionária. Epa! Você vê como existia um mercado paralelo. E isso é muito ruim. Porque você começa a perder a referência de valor de dinheiro. O dinheiro não é mais a mesma coisa. Você não consegue, inclusive, precificação em cima disso. É difícil demais. Sim, aí você foi pra cozinha. Fui trabalhar lá na cozinha. Aí depois comecei... Aí passei um longo período. Meu pai, diante de tantas crises, ele passou mais ou menos 20 e tantos anos sem ver a família dele. Sem ver a mãe dele, sem ver os primos dele, etc. E aí ele me levou lá para Portugal para eu conhecer a minha família, que eu não conhecia. Eu fui para lá com 13 anos, mais ou menos. Primo, avô, tinha avô na época? Avó. Tinha avó? Avó, meus primos que estão vivos ainda, que com certeza vão ver depois eu falando sobre eles, minha prima Clara, Fátima, Armandina, que estão ainda conosco, Alice. Coisa boa. Graças a Deus eles estão, meus outros primos, né, primos 2º, 3º grau já, estão bem, graças a Deus, de saúde. A minha tia faleceu, a irmã do meu pai, a última irmã, faleceu agora, no ano passado. E nós aqui, graças a Deus, representamos assim a família do meu pai, como a família da minha mãe, que é de Nossa Senhora das Dores.
E nós trabalhamos esse tempo todinho aqui com muita honra para representá-los aqui. Quer dizer que você passou de Portugal para casar com uma dourense. Pensou. E o povo de Dores é bonito. É. Todo mundo lá que me fala, as mulheres principalmente, são mulheres muito bonitas. Meu pai foi noivo de uma senhora e, infelizmente, ela foi para Salvador comprar o vestido de noiva e, tragicamente, no retorno, ela queria ser a primeira pessoa para abraçar o meu pai. E ela saiu do lugar que estava lá atrás e foi próximo ali ao motorista. Infelizmente, tragicamente, ela teve um acidente nesse ônibus e ela foi a única pessoa a falecer. Foi mesmo. E aí meu pai passou um período muito grande de luto e depois ele conheceu a minha mãe lá na sapataria. Aí casou com a dourense. Casou com a dourense. Na sapataria na época. Era sapataria na época. Na rua Distância com o Lagarto, minha mãe morava e meu pai começou a seguir e tal. E aí pesquisando sobre ela, quem é aquela senhora e tal. E propôs o namoro. Tem até uma árvore aqui na Praça Olimpo Campos, que é a árvore do amor que ele falava. E ele pediu em casamento e conseguiu fazer a concepção ali, minha irmã e eu. Que bom, dois. Que bonito, né? A homenagem à árvore. Verdade, verdade. Existe até hoje. Existe até hoje, né? Até hoje. Que bom. E aí, então, e seu pai, em que momento ele saiu? Ele nunca saiu da empresa? Então, nós comerciantes, não sei se é o seu caso, mas somos um pouco centralizadores, né? A gente que se preocupa com o negócio, nós observamos e conhecemos o negócio como poucos. Então, ele não queria, assim, participar das mudanças da empresa. Havia uma necessidade, porque para sobreviver tinha que realmente ser mudado. Como eu agora mudei, e eu, assim, sempre peço a orientação, a ajuda, inclusive da minha equipe, para ideias novas, para poder ter mudanças que você agregue à empresa. Se você não tiver essas mudanças, os jovens, eles estão ali para poder transmitir alguma coisa melhor para a empresa. Então eles veem talvez até melhor que a gente. Então meu pai era um pouco centralizador nesse sentido. Ele não deixava... Seu pai era rígido? Era rígido, linha dura. Porque português normalmente ele linha é linha dura, né? Quando chegava em casa, 18 anos... abria a boca para ver se eu tinha bebido cerveja, alguma coisa. Eu vendi muito cigarro também lá e nunca fumei. Tinha muito cigarro que eu vendia lá também, nunca me ofereceram absolutamente nada. E nunca fomos processados ali pelo processo da Justiça do Trabalho. E também nunca tivemos problemas com assaltos lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Sobrevivemos a muita coisa. Passar por esse período todo, você ter um processo trabalhista... Não tem, sem nenhum processo, graças a Deus. E sem um assalto, realmente é muito difícil. Nunca fomos assaltados ali. Nós sempre fomos amigos da polícia. Naquela época existia o Cosme Damião e naquele momento não tinha um acesso sanitário, não tinha um acesso à água para a equipe que trabalhava. E a Lusitânia era assim, o local que as pessoas iam se encontrar, ponto de apoio. Então eles iam no sanitário, a gente dava o cafezinho, dava água. Às vezes queriam comer alguma coisa, a gente, claro, dava o que sobrava todos os dias, a gente fazia a doação, porque à noite tinha policiamento Cosme Damião ali, às vezes a cavalo. Então eles participavam sempre daquela vigilância noturna também. Então meu pai abria, às vezes, 7 da manhã e fechava meia-noite. Meia-noite naquela época, para poder sustentar toda aquela situação de mudança. Por falar em fechar à noite, você acredita que o Centro Comercial de Aracaju ele pode voltar a funcionar à noite? Olha, eu acredito muito no potencial daqui do Centro Comercial, muito. E eu acredito que sim, que pode sim. Eu acredito que isso vai vir a acontecer. Eu não sei em qual momento, diante do que nós estamos vivendo, porque a gente vem observando a morte em determinadas ruas, comercialmente falando. Rua Itabaianinha, Santa Amaro, Buquinha, etc. A gente está observando tudo isso há muito tempo. Eu posso citar algumas coisas para vocês, se você quiser. Por favor. Assim, agregar até os estudos que vinham tendo. E a gente começou a sentir realmente ali quando os cartórios começaram a fechar. A sair. Como as autarquias começaram a sair. Quando o pessoal dali do centro começou a morrer. Tinha as pessoas que moravam, as famílias que moravam ali. E aí começaram a morrer, os filhos entravam em briga na justiça e aquelas casas iam ficando abandonadas, começaram a ficar feio e o IPTU devido era maior do que o próprio aluguel e a própria imóvel e começou a ficar triste e deprimido daquela forma. E a situação começou a agravar-se
com certeza, com a situação que a gente veio vivendo depois pós-pandemia. Isso aí foi uma coisa terrível para o empresário, porque não conseguiu mudar. A Lusitânia, por exemplo, ela não foi inventada para entregar delivery, ela teve que fazer a mudança, teve que me adaptar. Reinventar para poder sobreviver esses 4 meses fechados, que não foi brincadeira. Falar em Lusitânia, Abel, para quem não sabe, a Lusitânia é uma lanchonete, né? Pode chamar de lanchonete? Pode, é uma lanchonete. É uma lanchonete que fica na rua Calçadão da Rua de Laranjeiras. Com João Pessoa. Número 102. Vizinho à igreja. João Pessoa, vizinho à igreja católica, São Salvador. Do São Salvador, né? Que é a igreja mais velha de Aracaju. Sim, a primeira igreja mais antiga aqui de Aracaju. Depois veio a principal, que hoje é a Praça Olímpico Campos, que é a Catedral. Então, ali, vizinho. E para quem nunca foi lá, vale a pena ir, porque tem o melhor bolinho de bacalhau de Aracaju. E fora isso, tem várias outras coisas, né? Tem o pastel de nata, né? Hoje nós temos um leque grande. Mas o bolinho do bacalhau é um dos carros. Mas também tem vinho importado, tem um azeite de primeiríssima. Eu costumo ir lá e toda vez que eu vou lá... A gente começa com o café da manhã, depois aí trabalhamos com os bolinhos de bacalhau, empadas de bacalhau, pastel de bacalhau, tudo feito com bacalhau, gás coxinha de bacalhau? Não, temos a empada de bacalhau. E aí, depois disso, nós começamos com o almoço, que nós fazemos em torno de 10 pratos elaborados somente com bacalhau do Porto, gás morrua, e nós usamos o azeite também da Cartucha, e aí acompanhado com uma boa taça de vinho e tal. Então a gente tem esse projeto no horário do almoço, depois aí tem a parte de volta do lanche, e aí entram as sopas, que é o caldo verde, a sopa que a gente faz também na panela de pedra. E aí dá o diferencial para poder garantir o sustento do dia a dia. Você que não conhece, vale a pena conhecer. Vá por mim. Obrigado. Vá por mim que eu gosto do que é bom. Obrigado, Ana. Abel, voltando ao centro, o que você falou que dos problemas, né? Por exemplo, a Rua Pacatuba, eu costumo dizer isso com tranquilidade. A mudança do trânsito de algumas atitudes dos dirigentes de trânsito de Aracaju, que eu não sei nem quem foi, então não posso nem culpar ou dizer que foi ele que fez, né, com intenção ou sem intenção. Acabou com a Rua Pacatuba. Sim. Porque antigamente, para quem não sabe, na Assembleia Legislativa ali tinha um retorno, que você vinha para a Assembleia e você entrava na Rua Pacatuba. Sim. E quem vinha pela Rua Itabaianinha, você entrava, né, antes da igreja, no banco ali, e ia para a Rua Pacatuba. Então, quem queria comprar alguma coisa numa loja mais sofisticada, tinha um acesso ali, tinha onde parar carro e conseguia comprar nas lojas boas que tinham ali, né? Hoje só tem 2 lojas, que é uma, acho que é a Importase e uma de Mala. Todas fecharam. Ou seja, por causa de uma modificação no trânsito, você conseguiu acabar com a rua no comércio de Aracaju. Então, você acha que isso pode voltar a ser um local bom? Porque você falou, olha, o pessoal do cartório não está indo mais, né? Quem vai para o cartório está saindo do centro. Se o cartório está saindo do centro, é um motivo. As pessoas não querem ir para o centro porque falta estacionamento. Também. Né? O acesso é complicado. Então, se você não tiver um estacionamento, porque foi criada uma lei antes para beneficiar as empresas de ônibus em que não pode ter edifício garagem no centro da cidade. Isso foi criado no passado. E até hoje não pode ser construído edifício garagem no centro da cidade, por conta de uma lei. Então, será que não está na hora de mudar isso? Na Rua de Pacatuba eu tenho uma ideia. Agora é a hora das ideias. A hora da ideia é essa. Faça a inversão da rua. Ao invés dela ir para Barão do Maruim, ela voltando. Poderia ser uma solução dali. Aí seria um outro acesso, né? Uma inversão, seria um acesso. Bom, a inversão ali é o ideal para resolver aquele problema. Não tem mais sentido a Rua de Pacatuba subir. Não tem. Ali o ideal seria isso. Em relação ao edifício garagem, eu não tenho certeza absoluta, mas eu uma vez conversando com o doutor Luciano, que ele ia muito lá, na época a Célia era ali próximo, e ele fez, inclusive, um estudo para poder, ele tem um estacionamento ali na rua da frente, onde eu boto o carro lá, e ele fez um estudo para ver se era eficaz para fazer um edifício garagem ali. E naquele momento, parece que não era. Eu não tenho certeza, porque tem muitos anos isso, né? O tempo muda muito. Muda muito. Agora a lei deve ser revista em parâmetros
que o empresário possa colocar uma empresa, gerar emprego, gerar acessibilidade para os comerciantes sobreviverem. Ele tem o lucro, claro, mas também tem a parceria do lado, para a gente também ter benefício em cima disso. Eu acredito que com essa ótica que as pessoas estão observando, a prefeita, o governador agora, o doutor Fábio, que é um homem que eu admiro, acho que ele está trabalhando bem, está desenvolvendo bem aqui, pelo menos é o que eu tenho observado lá no comércio, as pessoas também falam muito bem sobre ele, sobre a atual prefeita. Então a gente está observando que a gente nova tem a capacidade de mudar essas coisas. De abrir, ir para o Ministério Público e ter uma conversa para as melhorias dali. Enquanto é tempo. Enquanto existe o tempo. Porque até quando nós iremos aguentar, não sabemos. É muito difícil. É muito difícil. E o IPTU do centro é dos mais caros de Aracaju. Só que o que está acontecendo são imóveis vazios, sem pagar IPTU, porque a pessoa não tem como pagar IPTU, e em vez de estar a prefeitura arrecadando, não está. Tivemos algumas reuniões com a prefeita Emília, e ela nos garantiu que vai ter um olhar especial, tanto antes da campanha como depois da campanha, Sim. um olhar especial com o centro. Ela falou, Ellison, o centro da cidade é uma questão de honra nossa. Né? Foi motivo, uma das razões da nossa campanha, e ele vai ter uma atenção especial. Né? A gente tem duas pessoas também muito boas, né? Que é Fabinho, né? Do turismo, que foi pro turismo, mas a raiz dele é no centro, né? Que ele cortava cabelo e fechou, mas ali é a raiz dele, e ele tem um olhar especial pro centro também. E tem Dilermando também, que é uma pessoa muito competente e tá com um olhar especial para isso. Espero que essas promessas venham a acontecer, porque a gente vai ter um centro. E paralelo a isso, o Fábio também tem um projeto muito, muito bonito para o centro também. Então a gente tem dois gestores no momento que tem um olhar especial para o centro da cidade. E o momento é agora. O momento é agora. Você precisa de serviço. A Lusitânia tem que voltar a trabalhar, fechar mais tarde, né? Até 8 horas, 9 horas. Eu costumo dizer que o comércio de Aracaju, em Aracaju, mais no Nordeste, o comércio normalmente abre 8 horas e fecha às 18, entendeu? Por que não abrir mais tarde e fechar mais tarde? Fazer um mix, né? Permitir que as coisas evoluam de uma maneira fluida. Tem que ser esse horário. Por que esse horário? Se o shopping fecha 10, né? A Ferreira Costa fecha, acho que 9, não sei. Então, assim, por que é que o centro é obrigado a fechar às 18 horas? Né? Porque existe a obrigatoriedade em cima disso hoje? Ou a questão de cada um? Hoje se você não pode mais ficar funcionando até mais tarde por conta dos sindicatos? Sindicatos. É como eu fecho 17 horas, já há muito tempo que a gente parou de fechar. Eu fechei até quando eu ficava eu mesmo, porque uma coisa você pode estar aberto, só não pode estar com funcionário, acredito que seja assim. Sim. Então eu cheguei a trabalhar ali até meia-noite, na época que fizeram um forró ali na São João, ali na parte de onde passa o ônibus. Então eu vi naquele momento que era interessante para mim, e eu fiquei ali, contratei o pessoal por fora, e consegui ficar, não tive problema. Então a gente começava ali antigamente, 6 horas da manhã, e até 19 horas, todos os dias, só não os sábados, segunda a sexta. E naquele momento, naquela altura, existia ali o Cacique Chá, que ele funcionava até 11 horas, às 23 horas. Tinha ali o Simpatia, que é ali próximos aos Correios, que tinha, ele colocava umas mesas e às vezes colocavam música ao vivo. Tinha o Fãs, na Rua da Frente. Então nós 4, nós sempre movimentávamos aquele trecho ali, e depois que veio 24 horas, começou a ter aqueles bares noturnos. Então ali naquele momento, a gente tinha liberdade, nunca tivemos problema a respeito disso. Apenas que a gente cumprisse as cargas horárias ou contratasse outra equipe por fora. Não, mas aí no seu caso você é restaurante, entendeu? Restaurante. Aí é diferente. O sindicato é diferente. Entendi. Veja. Mas é um sonho. É uma coisa você falou uma coisa interessante, porque na minha visão, o comércio sempre foi diurno, mas tinha uma vida noturna. Tinha uma vida noturna lá. Tinha bares abertos, as pessoas circulavam. Hoje, o que está tendo lá são aqueles carrinhos que ficam no calçadão no final do dia, vendendo o espetinho. Vendendo uma cerveja para as pessoas transeuntes que vão pegar o ônibus e tal, aquela coisa. E até o próprio comerciário
que fica um pouco difícil o acesso para ele, para um restaurante e tal, essas coisas. Então eles vão ali, passam aquele trajeto e ainda tem as mesinhas e aquele pessoal passa naquele momento. Eu né? estava em Camboriú, ano passado, num evento da CNDL, que é a Confederação das CDLs Sim, Nacional, e nesse evento, Camboriú, eu tinha conhecido Camboriú, mas foi muito rápido. E nessa eu tive a oportunidade de ficar mais tempo e entender mais a cidade. sim. O comércio, Flui. 7, 8 da noite, todo mundo na rua, Flui. caminhando, Exato. e entra numa loja, e o outro vai lavar na lavanderia as roupas. E não é o turismo, né? Isso Não, é a própria comunidade, da região, né? Não é turismo. Então você nota que o comércio funciona no horário alternativo. Exato. Quer dizer, alternativo não, no horário que ele quer funcionar. Sim. Porque você vai funcionar. Liberdade. Você vai funcionar até. Se for bom pra você, você vai fechar 10. Sim. Ou 11, ou meia-noite. Tendo coragem para trabalhar. Mas assim, você consegue desenvolver equipes para poder fazer isso. Sim. Né? O problema é ter público. Eu acredito que agora moradia. Ali onde era ali em frente ao cemitério, que era a Cimavel, acho que é a Cimavel, né? Sim, a Cimavel. Vão fazer ali um conjunto de prédios para moradia de apartamento. Então, provavelmente esse gancho, o comércio vai absorver aqui nesse momento. Espero todos. Ali é fantástico. Eu não conheço o projeto, mas eu achei assim, fantástico, porque a gente vai conseguir atrair um público para morar mais próximo do centro. Exato. Centro, ali é centro, Exato. Né? Ali é centro. Acho que é Baixo Santo Antônio, mas não deixa de ser centro. Mas ali tá no meio. Tá no meio. Entre o Santo Antônio e o centro, né? É um hiatozinho. Então, isso é muito bom. Eu não sei como é o projeto, mas o que eu notei lá em Camboriú, voltando a esse assunto, é que existem prédios maravilhosos de 50 andares, 100 andares lá. E embaixo é tudo comércio. Exato. Tem essa... Espero que eles façam isso, porque seria interessante, porque ele consegue atrair Sim. duas coisas, né? Você tem moradia em cima, e não é moradia popular lá. Sim. Lá é moradia de qualidade. É apartamento de milhões e milhões e milhões, e o cara desce, do lado tem um restaurante. Sim. Do lado, aí você vira esse aqui na lateral, tem uma academia. Não, tudo funciona, né? Não, academia não do prédio. O prédio tem a academia dele, mas tem uma academia particular para fora, né? Para poder as pessoas que andam por ali. Determinados horários, que não podem vir de manhã, etc. Tem ali tudo acesso. Funciona. Sim. Então, esse mix de moradia e comércio é fantástico. Você não tem que pegar um carro para sair. Você circula, você precisa de carro. Exato. Você diminui o fluxo de veículo. Essa é uma nova fórmula que estão querendo tentar ali, vai dar certo. Tomara que consiga. Vai dar certo. Colocar as pessoas, retornarem as pessoas para o centro comercial, inclusive para os prédios que ainda existem ali, como Jangada, o Cidade de Aracaju, tem vários ali. Tem vários que podem ali, com certeza, e tem apartamentos que pessoas moram ali ainda no centro. Ainda tem. Agora é necessário fazer uma mudança e tirar aquela ideia de que o centro não é seguro, que o centro tem pessoas para roubar ou droga, essas coisas em todo lugar do mundo existe. Vamos reconhecer o trabalho de André Davi, que ele está fazendo uma limpa no centro ali, tá tirando... não só anteriormente a doutora André Davi, mas também já estava seguro. Eu pelo menos vejo muito a polícia lá. Carros de polícia. Não, eu acho que o local que tem mais carro de polícia é no centro da cidade. Eu acho. Nós fizemos no ano passado, né? Mais uma vez, o Natal de Luz e Prêmios, e fizemos o Papai Noel, ali vizinho a você. Carro direto, de manhã até meia-noite, carro indo e voltando. Então, a gente ficava até 11 da noite montando a estrutura lá, não tinha um problema. E esses oficiais que estão vindo agora, essa remessa são oficiais muito bem preparados, são simpáticos, não são... A comandante Manuela. Eles se dão... eles são muito gentis. Tenente Coronel Manuela. Sei quem é. Ela é maravilhosa, ela tem visitou a gente aqui, tem uma postura muito positiva com relação à segurança. É uma turma muito boa, tranquila demais. Eles não chegam... Eles sabem são educados. Eles são ponderados em tudo. Pelo menos eu atendo eles direto lá. Antigamente existiam uns roubozinhos de furto, hoje não vê mais. Antes tinha aquele pessoal que furtava por cima, né, das lojas. Não era bem roubo, né, nem assalto. Eles furtavam. Entrava na loja por cima e ali eles faziam... Acabou lá. Há muito tempo que a gente não vê. Também os comerciantes começaram a colocar cerca e tomaram outras medidas com câmeras, etc. Isso aí diminuiu bastante. Foi. Às vezes aparece uma coisa ou outra. Pode de cá. Mas agora a moda é roubo de fio. O doutor André Davi, com certeza, ele vai jogar duro e vai
resolver esses problemas. Só ter um pulso forte que resolve fácil. Que bom que está resolvendo. Sim, Que sim. bom que a política, tanto do governo estadual como do governo municipal, tá nessa linha Eu de... acredito que sim. Eu acho que eles estão agora num equilíbrio muito grande para poder melhorar cada vez mais aqui pra gente. Então nós estamos esperançosos que o centro vai voltar a ser um centro pujante, um Eu centro acredito. que tem uma vida noturna, que consiga as pessoas passear lá. Eu vou dizer, eu gosto muito de passear no centro, mas eu não gosto de calor, não. Sim, sim. E eu à noite ali em dezembro, que a loja ficava até mais tarde, É quente. mas a loja ficava até mais tarde, né? Fica até mais tarde. Aí eu andava à noite, é muito melhor você fazer compra no centro à noite do que de dia, É verdade. né? Existe uma lógica em cima disso. É muito mais Verdade. tranquilo. Antigamente, nós tínhamos muitas árvores ali. Sim. E ao longo do tempo foram mudando e aí foram cortando essas árvores. E as árvores, quer queira ou quer não, Faz uma sombrinha. elas davam uma sombrinha boa e diminuíam até um grauzinho ali pra gente. Sim. Mas agora, com a ausência delas, infelizmente, ficou mais quente. Plantação de árvores grandes pode ser uma solução Tinha boa muitas também. árvores ali. Várias. Ali na nossa rua, eu me recordo 3 frondosas árvores que existiam ali na frente da igreja de São Salvador, uma em frente ao cartório do primeiro ofício e uma em frente ao 11º, quase chegando ao 11º ali de São Fernando, Sim. na rua da frente. E aí os corretores se juntavam para poder fazer as vendas, comentarem as coisas e tal, para poder fazerem os negócios. E muitos iam lá fechar na Lusitânia. Muitos negócios eram fechados lá. Interessante, mas é uma história. Eu Uma trabalhando, lanchonete. mas já pensou, eu trabalhando lá com meu pai, eu trabalhava com a bandejinha, e lá era, não sei, naquela época, naquela altura, eu via muitas vendas acontecendo. Então, o pessoal saía do cartório, saía com aquela sacola de G. Barbosa, que era de papelão, um volume alto de dinheiro, e despejavam na mesa e começavam a contar ali o dinheiro na frente da gente. E eu servindo ali, aquela coisa, fazia de conta que não existia nada. E também existia muita troca de armas, né? O pessoal ia com Sim. revólveres e vendia e trocava. Isso era comum ali, o pessoal da Petrobras também. Um melhor muito para lá. um pior, e devolvia um valor. Não sei se eram oficiais da polícia, mas acontecia sempre. Acontecia na Está época. nas minhas recordações. Aí meu pai pediu depois, como eu era de menor, pediu para que isso não fizesse mais, porque eu estava ali trabalhando, estava ali passando as férias, e não queria que eu ficasse vendo aquelas coisas para poder ter uma imagem, não sei, para querer também comprar alguma coisa, né? Então ele sempre me protegia, e eles pararam de fazer isso, pararam de jogar, que antigamente jogavam, faziam as apostas, e aí foi acabando, pronto. Aí nunca mais vi, porque meu pai pediu, né, para que não acontecesse mais isso. Seu pai sempre... Meu pai sempre me protegeu muito, foi um grande homem. Foi um exemplo. Seu pai morreu com quantos anos? Meu pai faleceu com 94 anos. Ah, viveu bem. Da pneumonia para um idoso é muito complicado. É. E ele não suportou, mas foi um homem muito forte, muita fé, um homem muito bom, ajudou muitas pessoas ali, formou muitas pessoas. Era um homem digno de respeito mesmo. Eu sei que eu não serei metade do que meu pai foi, porque não é fácil chegar ao equilíbrio daquele homem, é muito difícil. É difícil. Porém, eu tento, assim, agora com 50 anos, depois de meio século, tentar errar menos e acertar mais, para poder dar um bom exemplo para as pessoas que vão ali. Tento. A maturidade. Eu acho que sim. A maturidade. É o tempo, né? É coisa que a faculdade não ensina. Só o tempo. Rapaz, é muita história. Rapaz, aquilo ali não é fácil, não. Eu vi muitas personalidades ali. Interessante que meu pai nunca quis ganhar dinheiro com a imagem de absolutamente ninguém. E eu disse, meu pai, vamos bater uma foto aqui com o J. Inácio, Padre Pedro, Zé Peixe. Essa turma... Não, rapaz, não ganhamos dinheiro com a imagem das pessoas. Só se consegue com suor, trabalhando. Não quero. O Frei, acho que o Frei Miguel ia lá e tal. E a gente eu sempre queria fazer essa Se fosse tirar foto, ia faltar parede. Mas tanta gente que eu atendi da política, da poesia, da música, pessoas honradas, pessoas que iam lá, gostavam muito do meu pai. E aí eles iam para escutar a história dele, Portugal e tal. E a gente sempre tratamos essas pessoas não de forma diferenciada, mas com carinho maior, porque sempre iam lá para vê-los, né, trabalhando. E isso era muito bonito. Isso é muito bonito mesmo. É uma história de muito trabalho, muita determinação. Muita dedicação. E de vida, né? Porque a sua vida foi lá dentro. Eu doei uma parte da minha vida à Lusitânia Lanches. Eu dei realmente meu sangue aquilo ali. Cheguei a ficar 24 horas ali na pandemia, dormindo no chão mesmo, para poder sobreviver, porque não foi fácil.
4 meses fechados, não foi brincadeira. Não. Então, eu tinha que fazer todo o preparo dos pratos, eu tinha que elaborar, preparar e entregar. Porque eu não conseguia. Motoboy foi uma época muito difícil. Era eu e a minha mulher atual, que está do meu lado, que é a minha companheira, a minha esposa, e ela que me deu força para poder a gente trabalhar e conseguir vencer isso. Manter o equilíbrio hoje da empresa. A pandemia deu uma balançada em muita gente. Muito. Em muita gente. Quem já vinha, assim, uma época um pouco mais difícil, foi pós o Dilma, né? Aquela mudança de presidente. Aí, depois aquilo ali foi que o negócio balançou mais, aí depois veio a pandemia, aí pronto. Aí complicou mais. E não teve persistência e algum recurso, Se você já tinha algum empréstimo, alguma dívida fiscal, sacramentou. alguma coisa, matou. Aí já foi. Ou muda o CNPJ para tentar sobreviver, e graças a Deus não foi o meu caso. Eu não devo absolutamente nada a ninguém lá. Que bom. Tem uma dívida da Cefaz que a gente vai parcelando, porque não teve jeito, a gente não tinha como, né? Aí, graças a Deus, eu tô pagando a 17ª parcela, de 36, daqui a pouco acaba e a gente fica livre disso. Espero. Você nunca pensou, porque assim, a gente sabe que o centro, você sabe mais do que todos nós, né? Existia aquele público que andava ali e aos poucos as pessoas foram migrando para a Zona Sul, né? Sim. Veio São José, depois 13 de Julho, sim, né? Aí depois Jardins, aí agora Jardim Europa, a Zona de Expansão, né? Eu falo direto, investe tanto dinheiro do lado lá e aqui, se investisse 10% do que vai investir lá, já tem infraestrutura, já tem energia, já tem internet, já tem esgotamento, tem água, tem tudo, tem asfalto, né? Uhum. Então, assim, gastaria menos e conseguiria otimizar os espaços. Mas cada um age da maneira que acha que deve agir. Então, você nunca pensou em abrir uma casa pro lado da 13 de Julho, no Jardins, no shopping? Shopping também é para matar também, né? Que é de 12 horas por dia, todos os dias. Mas você nunca pensou, não? Rapaz, interessante. Eu escuto essa pergunta todos os dias. Você acredita nisso? Muita gente que vai ali no comércio, quando vai começar ali a bater um papo comigo, a comer os salgados, a almoçar, a tomar uma taça de vinho, eu escuto muito isso. Quando eu comecei a trabalhar ali, eu tinha dito a meu pai que eu tinha muita vontade de abrir um restaurante português aqui em Aracaju. E meu pai sempre dizia: meu filho, ora paz, tenha muito cuidado, porque essa comida, esse negócio é um negócio muito difícil. E não é um negócio fácil. Quando a gente está trabalhando com a caixa de bacalhau, hoje, custando em torno de R$ 7.500, uma caixa de bacalhau de 50 quilos, só matéria-prima isso, você agregar outros valores na Zona Sul e só viver mesmo desse produto é muito difícil, Alisson. Não é fácil, não. Não é difícil. Quando você agrega o outro negócio, como é o nosso, por exemplo, temos a parte da lanchonete, que todos já conhecem, que é o bolinho de bacalhau, que são os salgados, etc. Os salgados portugueses e sobremesas portuguesas que fazemos, ele consegue sobreviver. Mas a partir do momento que você vai para a Zona Sul, não consegue vender pastel, nem coxinha, nem suco, nem aquela parte, e vai tentar viver somente dessa parte portuguesa, e um prato desse de bacalhau pode chegar para 2 pessoas acima de R$200, não é fácil para você manter. É difícil para você manter. E quando maior o negócio, você sabe melhor do que eu, maior o problema que você vai ter que enfrentar. Existiram várias tentativas já aqui. Eu já vi, assim, vários portugueses abrirem, inclusive amigos da gente e frequentadores da Lusitânia, e eles abriram. Eu posso dar exemplo de alguns que já fecharam, tentaram, e eram casas fantásticas, chamado, por exemplo, Catspero, que você talvez não tenha conhecido, mas ele abriu ali próximo ao iate, um pouco para trás do iate. Depois ele se mudou ali próximo ao Miguel, que é um dos restaurantes tradicionais, fantásticos de Newton, que Newton está conseguindo também manter o equilíbrio. E depois tem o Tejo, que fechou. Tem também agora outro restaurante que abriu, Lusofonia, e ele abriu numa galeria, depois foi ali para próximo ao Garcia, e também não conseguiu, porque é muito difícil. É difícil. Agora tem o Gois Clube, que foi aberto ali próximo ali Parque dos Coqueiros, isso mudou para a frente do Tasquinha,
E parece que não deu certo. Já abriu agora no Food Park, ali do Aruana. Aruana. Vamos ver se ele consegue manter aquilo ali. Mas você vai observando a dificuldade de você abrir um negócio desse para o público da gente. Um negócio que é muito difícil, é muito caro. Não é fácil, não é barato, não. Porque você tem que comprar bacalhau fora, tem que comprar azeite fora, ICMS alto, é uma tributação muito alta. E a gente não consegue manter uma casa comercial desse estilo, desse nível, para poder você sobreviver. É diferente de, por exemplo, massa de comida italiana, que você tem Porque é uma massa. totalmente diferente. Você É. pode fazer a massa ali na sua cozinha, você pode inventar uma coisa diferente. Mas bacalhau não. Você não consegue fabricar bacalhau, Você não consegue né? fabricar. Você tem que só comprar ou na Noruega, ou da Islândia, da costa do Canadá ou da Groenlândia. Só tem esses 4 lugares. Que cada um produz, tem um peixe, né? Muitos acham que o bacalhau é um peixe, mas não é. Não é. E aí eles pescam esse peixe, produzem, transformam em bacalhau e distribuem para o mundo. Então é uma escassez muito grande. Cada vez mais difícil, cada vez mais caro. Então é um absurdo, você imagine um preço desse. Custar R$ 155 um quilo. Então eu, sinceramente... Bruto, né? Você ainda vai limpar. É porque no restaurante faz... Mas o cara compra um bacalhau de 150 e quer vender um prato de 150. Mas você compra a peça bruta. É bruta, E ali você tem que... Aí tem o osso, você vai ter que tirar. Tem que cortar, eu que corto, eu que dessalgo, a gente que prepara. É um trabalho muito grande. A quantidade de água que você gasta para mudança, 90 horas para você tirar o sal. Trocando. Meu amigo, é muito difícil. Você troca na geladeira? Tem que trocar na geladeira. Então é um trabalho muito difícil e a gente procura pessoas para poderem ajudar. Você quer ensinar, quer passar adiante, mas é difícil, a cultura é difícil. E as pessoas não pegam assim rapidamente. Demora um tempo para a pessoa compreender. E se você pegar assim um cara, uma pessoa da minha idade, da nossa idade, você é um pouco mais jovem que eu, e botar no negócio daquilo ali, não compreender como é a metodologia do negócio, não vai. Tem que ser realmente pequenininho e ver todas as etapas e sofrer ali, entre aspas, todas as mazelas que o tempo... Para poder ajustar. Para você conseguir equilibrar. E é um desafio. Não é fácil. É por isso que eu não tenho essa pretensão, pelo menos, no momento. Eu aposto. Se você perguntar, Célio, o que você acha? Se um dia você acordasse assim e falasse assim, Ellison, me diga uma coisa, tô pensando em abrir um restaurante português, o que você acha? Eu apostaria. Obrigado. Apostaria com certeza. Obrigado. Porque... Você é suspeito, Ellison. Porque, mas é visão empresarial mesmo, viu? Sim. É visão empresarial, porque... Pelo nome e pela história, né? Isso. Você já tem uma história que as pessoas conhecem seu produto, conhecem seu material, e talvez seja só atualizar as tendências da atualidade. As tendências, né? Atualizar as tendências. E agora, lógico, eu sei que o investimento é muito alto, o restaurante é muito caro. Você abrir qualquer restaurante hoje é 1 milhão. É um absurdo. É uma coisa que... Com prédio alugado. Pra gente, sabe, Ellison? Pra gente que tá do lado de cá. É impossível. É difícil. É impossível. Você já difícil. entra devendo. Entra devendo. E é muito caro. Para poder você recuperar esse dinheiro de volta, meu amigo. E como o seu custo de insumo é muito alto, dificulta muito mais ainda. O custo operacional dessa empresa hoje é um custo muito alto. E quando chega a época de comprar o bacalhau, aí eu fico me tremendo, porque imposto, você paga 10 mil de imposto, de diferenciação de alíquota. A diferença. Não é fácil, não. E para você transformar esse dinheiro de novo, você tem que ter um capital reservado de giro somente para poder comprar bacalhau. Senão você não consegue de forma alguma, não mantém, não. Você começa a dever aquele imposto, aí se mistura com o que tá devendo já, parcelado, e aí vai o bolo. Tem que controlar, é difícil. É difícil. Então, eu deixo para vocês mais jovens, que têm vontade, se quiser meu apoio para ensinar alguma coisa, pode ir lá, que é o maior prazer do mundo. Não abstenho jamais de ensinar, de mostrar. Pelo contrário, eu estou tentando que as colegas de trabalho elas aprendam. Aprenda para poder perpetuar. Sim, porque não existe outra alternativa. Eu sou talvez a último dos moicanos, como se fala, né? Vou falar em último. Você casado? Sou casado. Filhos? Tenho um rapaz hoje, Lucas Gonçalves de Oliveira. Ele tem 17 anos, vai fazer 18 anos. Meus parabéns, meu filho. Muitos anos de vida agora em março. Parabéns, Lucas. E aí ele vai... o sonho dele é ligado à computação, então é uma coisa assim, um pouco difícil para o comércio. Se você não começar jovem, ali é difícil. E você colocar uma pessoa para tomar conta, não é o cliente não quer. O cliente quer chegar lá, ser atendido por mim,
Eu fico ali logo na entrada, chamando um, chamando o outro, e vou batendo papo até... alguns presidentes foram lá, inclusive meu amigo ali, Samuel teve foi lá. ontem lá, batemos um papo, eu dou até um abraço a ele, um abraço nele, porque eu mato a saudade do meu pai. E a gente vai atendendo as pessoas vão observando o que eu tenho para dizer da história daquele local. E você imagine a quantidade de políticos que tiveram ali, e a gente não tem fotos nenhuma deles, nunca pedi nada a eles. Eles também sempre mantiveram um bom respeito com meu pai, comigo. Eu atendi, só para você ter uma ideia, todas as sextas-feiras, o doutor Marcelo Dedé ia tomar o suquinho de lima dele lá, que ele gostava. Sentava, tinha um banquinho dele já certo dele sentar. Tem um procurador aposentado chamado doutor Carlos Magno Polito. Ele era um pouco comunista, não chupava nem chiclete, nem pegava carro, pegava ônibus. Ele era procurador dali e era muito amigo, então eles trocavam muitas ideias. Ali ele ia todos os dias. E aí existia aquela amizade, sem nada em troca. E meu pai sempre dizendo que não queria que eu batesse foto de ninguém, eu aí não, fiz a vontade dele. Eu acho que a gente tem que fazer a vontade. A ideia é dele, a Lusitânia foi a ideia Mas dele. hoje você tira foto, não? Ou respeita? Não, respeita? Não tem uma foto de ninguém lá. Só mesmo a minha, meu pai e minha mãe. Eu ia fazer um apelo aqui, se você fosse tirar foto, para todos os políticos irem tirar foto com você. Político não, todas as pessoas importantes. Eu queria, sabe? Todos ali são, de fato, né? Eu tenho clientes ali que vocês nem imaginam, as pessoas que eu atendi, que me deram lições de vida. Sim. Ali que eu vou acompanhar pro resto da minha vida. Mas, claro que esses políticos que foram lá... Conhecidos, pessoas públicas, né? O privilégio de atendê-los, tanto da poesia, como da música, e como também da política. Eles sempre foram tratados dessa mesma maneira, como todos nós sempre fizemos, né? Eu e você atendemos bem. Sim. Agora, eu tenho que respeitar a ideia daquele homem que teve coragem de atravessar o Atlântico, que era pedreiro lá em Portugal, que fazia pontes quebrando pedra na mão. E atravessou o Atlântico para cá, e era uma ideia dele. Se aventurou. Eu preciso respeitar. Parabéns. É a única coisa que ele se preocupava demais com a Lusitânia. E se preocupava com quem ele ia deixar. Porque foi graças à Lusitânia, graças ao povo de Sergipe, que eu existi, que na nossa existência está ali concretizada naquele negócio. Então eu não poderia e não posso virar as costas e fazer de conta que aquela ideia não irá manter-se justamente como ele me pediu. Eu tenho que segurar. Que bonito. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. É uma bela homenagem, ao seu pai. Seu pai fez muita coisa pro Sergipe, muita coisa Eu acredito, viu? Eu acredito, deu muita lição, não de vida também só, mas de ética ali, de comerciante. Ele foi um bom comerciante, foi um bom vizinho, sempre foi um bom vizinho com todos ali. E é difícil ser um bom vizinho hoje, você sabe que é difícil, não é fácil não. É difícil. A gente, problemas de som, barulho de som, eu enfrento muito isso ali. Ali tem muito, né? Poluição sonora é um problema hoje ali dentro. A acústica não permite que você... Eu em dezembro tava fazendo barulho lá. Eu até peço, né? Tem a Praça Valadão ali, o que é um local muito bom para poder fazer esses eventos. Tão bom ali a Praça Valadão, longe da igreja, que existe uma lei que é a 150 metros, você não pode colocar som estacionário. Tem que ter a varatulização sonora, uma porrada de coisa. Mas as pessoas acham que ainda fazendo barulho é uma forma de você chamar as pessoas para dentro da sua empresa. Mas eu acredito que não é. Não é. Eu acho que isso é um retrocesso. É uma forma de pensar retrógrada. E antidemocrática, né? Porque você é obrigado a escutar uma coisa que você não quer. Antidemocrático, e as pessoas hoje estão evoluindo. Talvez no passado existia, né, uma ideia de chamar atenção. Mas quando todo mundo usa a mesma ferramenta, aí vem o inverso. Sim. Né? Vem o problema. As pessoas, vão entrar aqui, aí, não, muito barulho, não vou não. Então você acaba expulsando um cliente bom. Eu acho, isso hoje. É uma coisa impressionante. Eu cito assim o bar do Nelsinho, que ele faz de tudo para não ter barulho ali. Que é justamente, ele tem um cliente familiar que não quer barulho. Ele quer tranquilidade. E Aracaju, Sergipe é um lugar de tranquilidade. Eu acredito que nós teremos a visita aqui de muitos baianos, agora nesse carnaval, justamente pela tranquilidade. Fugindo do barulho. Fugindo do barulho. Fugindo de problemas que poderiam eventualmente acontecer por conta do volume de pessoas muito grande. Você perde o controle do negócio. E aí eu acredito que a gente vai ser surpreendido agora esse final de semana, no carnaval, inclusive os hotéis e o centro comercial até o sábado, com essas pessoas que vêm aqui para aproveitar a tranquilidade de Aracaju. E essa tranquilidade não é só de segurança pública, é de poluição sonora. Você acha, por falar em carnaval,
Você acha que o comércio deveria voltar a abrir no carnaval ou você acha que ainda não tem? Porque, veja, quando você recebe muitos turistas, né? Você está trazendo um público que tá com dinheiro, né? Porque Sim. ninguém viaja sem dinheiro, né? Sim, Pelo menos a maioria deve viajar com pelo menos um pouco de dinheiro. E muita gente vai no mercado, né? Vê lembrancinha, Sim. né? Parte de artesanato, essas coisas. sim. E, de repente, o comércio aberto ali, mas eles fecham, né? Bom, Então, se você tivesse o projeto de colocar alguma coisa para funcionar no carnaval, ali, naquela parte da Palácio do Governo que tem espaço, ou no mercado, ou na Praça Valadão, fazer ali uma ponte que um caminho o caminho entre um evento e outro, entre né? os dois, não tem a menor dúvida. Inclusive, até uma sugestão à Secretaria de Turismo. A Praça Valadão, aquela praça, aquele meiozinho ali, é um local muito bom para os ônibus que vêm aí de turismo, eles descem ali naquela Praça Valadão e tem do lado direito o mercado, do lado esquerdo tem as igrejas. Então, Você acha que pode dar uma cortadinha ali ele e fazer um pode estacionamento? parar, fazer o caminho dele ali e depois se encontrar lá no mercado onde tem aquele estacionamento lá próximo ao Sua mercado. ideia é muito boa mesmo, Abel, porque veja, ele para num local que ele possa parar, esteja reservada para ele, Sim, as pessoas descem, vão transitar sim, do lado e direito. vai do lado buscar em esquerdo. outro lugar. Quando eu estive na Europa, a gente fez um passeio desse, estive na Rússia, Opa! foi, em São Petersburgo. A gente foi no ônibus, a gente parou no local e a gente saiu andando, visitando, fizemos o trajeto com a guia. No final do trajeto, tava o ônibus esperando a gente. Então a gente não Exato. precisou voltar para o mesmo local da saída. Sim. Outro local também que poderia parar o ônibus, por que não parar na rua da frente, na linha de ônibus ali, Sim. estadual? Não tem aquele espaço para parar os ônibus? Poderia colocar ali um marco para a parada de um ônibus, só para descer do ônibus e embarque e Por desembarque. falar em experiências, Abel, experiências de viagem, né? Uma coisa que todo turista faz fora do Brasil, tanto em Orlando, Miami, Visitar o centro na comercial. Europa, os turistas, os guias levam as pessoas para comercial. Né? Por exemplo, você vai em Orlando, num parque, aí você vai para um brinquedo. Quando você sai do brinquedo, você tem a porta de saída, tem uma lojinha. Então você é obrigado a passar pelaquela loja. O centro comercial. Às vezes lá naquele local. Então a gente ia visitar, né? Na Europa a gente ia visitar e aí vamos para a igreja. Aí ele parava num local que a gente passava por dentro de um centro comercial. E aí, eventualmente, eu parava, comprava uma Comprava lembrancinha, alguma coisa. um souvenir pra mãe, uma medalhinha. Ia movimentando. Lá, você falou na Rússia, a gente falando da Europa, lá em Portugal, existe no meio dos calçadões, na Rua Augusta, que é uma das ruas mais antigas de Portugal, lá de Lisboa, as esplanadas. O que são esplanadas que chamamos lá? São locais que o turista fica sentado no calçadão, com a cobertura, com acesso ali direto para a empresa, e ficam ali tomando uma taça de vinho, admirando o movimento, olhando o Rio Sergipe. Já fiz a transformação. Sim. Então, havia necessidade de fazer isso. Eu já tentei colocar essa parte toda de uma esplanada ali, mas infelizmente não tive êxito. Recentemente eu tive a presença de Lúcio Flávio com alguns assessores e Vereador. Amigo nosso. secretário, e ele veio me propor isso, e eu estou de portas abertas para poder fazer essa tentativa. De Bacana. colocar um primeiro pontapé para aquele calçadão mudar. Se a gente não fizer essas mudanças, e dentro delas nós falamos aqui, nós citamos Sim. algumas mudanças, a inversão da rua de Pacatuba, as paradas de ônibus, a possível abertura do centro comercial à noite, no horário, começava pelo menos na sexta-feira, que era o maior fluxo. Essas mudanças são necessárias para poder ter a sobrevivência, para gerarmos mais emprego. Nós podemos ter outro turno de noite e contratarmos mais funcionários à noite. Mais emprego. Mais emprego, mais geração de emprego, mais impostos, não tem a menor dúvida. Então a gente tem essa abertura. E eu acredito que esse é o momento. Eu acho que doutor Fábio, o nosso governador, se pudesse também trazer alguma secretaria de volta ali para aquele prédio do antigo Ministério Público, que está ali ativo ainda, havia possibilidade. Então movimentar e fomentar mais o centro para que a gente tivesse essa visão de mudança de fato. Eu conheci alguns projetos, né? Alguns
início de projeto. Eu não posso falar porque nem tem autorização, nem está concretizado ainda, né? Tipo, não foi licitado e tal. Mas assim, sim. são ideias, são ideias, projetos. algumas ideias bem interessantes, né? E eu acredito que se vier pelo menos uns 15 a 20% do que eu ouvi, Está sendo conversado. vai ser uma coisa muito boa para o centro. Porque eu falo, o investimento no centro é o menor, porque você já tem o mais caro. Sim. Né? Você já tem infraestrutura toda. Tá são as lojas antes que ainda estão ali, né? É só aproveitar. E outra, os prédios lá, os apartamentos, pode ser revitalizado para PPP. O prédio do cara, você dá um incentivo, esse incentivo vai fazer com que o cara reforme, que aquilo vire um ambiente mais pujante. Isso é assustador. Às 17 horas não tem mais nada lá no comércio. Assustador. E de vez em quando eu boto umas fotos no grupo que eu faço parte. Eu digo, minha gente, uma hora dessa, 11 horas da manhã, olha como é que tá isso aqui. Final de mês, principalmente agora, que a gente sofre mais, né? E é difícil pra caramba, porque a gente tem muito funcionário, né? Aí tem emprego direto e emprego indireto para manter. Precisa. E a gente tá pedindo socorro pelo menos há uns 20 anos. Estou pedindo socorro lá há uns 20 anos, mostrando as dificuldades. Vamos tentar ajudar de alguma forma. Eu acredito que, de agora por diante, eu acredito que a gente venha ter o êxito. Eu acredito muito no nosso povo, acredito muito quem está aí em cima governando. São pessoas honradas de palavra que sabem que se a gente perder a identidade, que é perder a história dali do Centro Comercial de Aracaju, a gente vai ficar numa situação muito difícil. Eu aproveito, não sei se estourei o tempo. Não, pode falar. Mas é rápido. Você não alcançou, mas você lembra da Cinelândia? Uhum. Alcançou ainda. Você lembra, pronto, você lembra ali do Cacique Chaves, chegou aí lá? Foi. Então a gente vai perdendo aquela época, as próximas gerações vão perdendo todo esse conceito, a Lusitânia Lanches, aí depois João do Alho, e não sei, então a gente vai perdendo essa história para poder a gente garantir às próximas gerações o que era aquilo ali, como funcionava, como eram as pessoas que iam ali naquele momento, quem iria ali. Então essa história, assim, o pedido que eu faço às pessoas de Sergipe, de Aracaju, voltem ao centro comercial de Aracaju, frequentem o centro, porque é um lugar muito bom, é um lugar seguro, é um lugar limpo, e tem pessoas honradas ali para atender vocês da melhor maneira possível. Parabéns mesmo. Você falou do João do Alho, eu até tentei ver se eu conseguia pegar aquelas placas para botar no memorial da UNIT lá na Orla. Aí não tive êxito. Eu queria... Provavelmente é uma pessoa que é muito amigo da última geração, acho que é Nitinho. Eu queria perpetuar essa história. Consiga. Perpetuar essa história porque eu acho que é válido. Sim, é. Porque aquele painel muita gente ali. Muita gente ali. Pediram até para eu colocar ali, isso fica à vontade, a parede tá aqui aberta. Quem quiser colocar primeiro ali, só mandar fazer, que eu coloco ali com o maior prazer do mundo. Não tem problema nenhum para isso. Meu pai não me impediu disso, não. Foto não pode, mas a placa pode. A placa pode. Ah, então que bom. Se alguém quiser, fica à vontade. Será uma satisfação. Olha o corte aí, viu? Abel da Lusitânia Lanches permitiu colocar a placa. Claro, não tem problema lá nenhum. Para perpetuar. Cliente da gente, que vai sempre lá. Cliente, tem que ser cliente. Né? É claro que é um privilégio ter. É um privilégio, né? Tem que ser cliente. Eu acredito que aquilo ali não é mais. Ali não existe mais dono. Ali não existe mais proprietário, meu pai. Eu, quando pergunto lá, você é o proprietário daqui? Não, eu não sou o dono daqui. O dono, a história era daquele senhor que estava ali. Ele ainda é um dono daqui, ele é o proprietário. Eu sou apenas um mecanismo, uma engrenagem para fazer aquilo ali funcionando. Como é que vai ser o final? Eu ainda não sei. Pode ser que seja transformado em uma cooperativa, que eu acredito que minha família, por parte de minha irmã, acredito que ela não vai querer. A minha família também, por parte do meu filho, eu acredito. Não sei se vai conseguir até neto dele, filho dele, mas eu torço que alguém ali preserve, porque talvez seja um dos únicos locais ali no centro, no calçadão, a manter uma história realmente vivida durante tantos anos. Que bonito, viu? Muito bonita essa história, muito, muito bacana. Eu acho que... Obrigado, amigo. Ali tem muito mais do que um lanche. Eu acredito, ali tem muita história. Carregada de muita história. Ali tem muito mais que lanche, ali tem alma. Tem alma, o espírito e a personalidade de muitas pessoas ali dentro. A coisa que tem alma, ela não se acaba. Eu acredito muito nisso. Eu também, é uma ideia. Parabéns Obrigado, mesmo. Obrigado parabéns. a todos. Gente, conversei aqui hoje com Abel, da Lusitânia Lanches. Papo maravilhoso, emocionante, contou histórias que vai fazer com que a gente repense muita coisa na nossa vida. Tá? Lembrando que o
podcast Raiz do Comércio está todas as terças-feiras no YouTube e no Spotify, tá? Até a próxima e até lá. E um abraço. Obrigado.